Muito boa noite. Como estão os desafios? Como está o sábado? As situações do sábado? Muito bom que a gente tenha optado em estarmos juntos aqui, estudando, nos aprimorando, nos confraternizando, nos fortalecendo mutuamente. Legal? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos aos nossos estudos e à nossa prática, a nossa formulação de energia e o serviço através dessa energia, oração, ação. Sejam todos muito bem-vindos. Muito legal estar com você aqui. Hoje vamos estudar alguma coisa, um aspecto a mais da transição planetária. A prática diz, a vivência diz, que a dor mais doída é aquela que a gente não entende por que vem. Por isso os psicólogos orientam a explicarmos aos nossos filhos, quando lhes for apresentado um limite, um castigo, uma consequência dos seus atos, para que eles possam evoluir a partir desse encontro com o limite. Só quem entende pelo que está passando, quais as consequências futuras, quais as causas passadas dos seus atos, pode aprender, pode evoluir, pode crescer com eles. Por isso, nós precisamos entender as dores presentes, colocar as dores presentes em função do passado, das quais elas resultam, e colocar as dores presentes à luz do futuro, que será resultado da nossa atitude, dos nossos êxitos ou não frente ao momento presente. É por entender a dor, entender as consequências, entender os ganhos da dor, que as pessoas se submetem a cirurgias, se submetem à gravidez, sabendo das tensões próprias, das dificuldades do parto, que as pessoas se submetem aos exames vestibulares, aos concursos públicos. Tudo isso que causa tensão, que causa angústia, que exige de nós dedicação de tempo, dos mais amplos recursos, sacrifício de outras prioridades. A tudo isso nós nos submetemos por enxergar a finalidade, por colocar o sacrifício presente perante os ganhos enormes que nós vislumbramos para o futuro e que podem, inclusive, não acontecer, mas que já são suficientes para nos empurrar, para nos motivar a enfrentar com coragem as angústias e as dores do presente. Então, há inúmeros exemplos na vida cotidiana, exemplos muito práticos pelos quais todos nós já passamos, que nos informam que a dor bem compreendida é facilmente assimilável. Tanto é facilmente assimilável que nós até nos propomos a ela. Já a dor incompreendida gera revolta, gera queixa, atitudes que nos fecham o aprendizado, que nos impedem os ganhos. Vejam vocês, há muito tempo está prevista por inúmeras fontes, mas tomemos o maior profeta de todos os tempos, Jesus Cristo, que no sermão profético anunciou diversos dos problemas que nós estamos vivendo. Disse ele que haveria pestes, a palavra pandemia não existia ao tempo dele. Disse ele que haveria falsos cristos e falsos profetas.
nome do atual estelionato espiritual que nós vemos por tanta parte, por razões econômicas, por razões políticas, em busca de objetivos e vantagens sexuais, são enormes. É enorme a quantidade de líderes espirituais que mentem, que montam esquemas, que aliciam, que se aproveitam de fiéis. Tudo isso foi previsto lá no sermão profético, assim como guerras, rumores de guerras, o que eu interpreto como terrorismo. Diversos os problemas terremotos, abalos sísmicos, fenômenos da natureza. Tudo isso foi previsto e está acontecendo nesses tempos exatamente porque, de uma certa parte, a pressão, a situação crítica evidencia quem é quem. Propicia que aqueles que tiverem mais lucidez e mais coragem expandam o seu melhor lado, ou tristemente demonstrem a sua mesquinhez, o seu egoísmo, a sua violência, a sua arrogância, a sua prepotência. E aí divide-se e separa-se o joio do trigo, os bodes das ovelhas, como estava previsto, como está em curso nesse momento da transição. Então, entender a função da prova, que assim como na escola divide as pessoas que realmente estudaram das que não estudaram, para além disso, mesmo para as que forem reprovadas, nós podemos hoje ampliar um pouco a compreensão. Porque já nessa primeira parte, a lucidez que ganhamos com essa compreensão já nos propicia uma nova atitude para enfrentar todos os flagelos que estão sendo preparados para nós. Lembremos a todas as provas pessoais, familiares, nacionais e mundiais pelas quais passaremos. Por exemplo, o processo eleitoral agora em curso. Vejamos em todas as provas, inclusive o processo eleitoral, oportunidades de nos amansar, de nos pacificar, de ganharmos em humildade, combatendo a arrogância, a prepotência e a violência. Quem passar por essas dificuldades, por essas situações todas, tendo a luz das primeiras 3 bem-aventuranças apresentadas por Jesus no coração do Sermão do Monte, que é o coração do Evangelho, e que nos impelem a bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos, os que sabem sofrer, e bem-aventurados os mansos, os autopacificados, vai recolher 3 campos de ensinamento fundamentais e que estão no fundo de todas as dificuldades que nós atravessaremos. Ganhar em humildade, ganhar em compreensão da dor e ganhar em pacificação interior são as metas propostas por Deus e apresentadas por Jesus para todos nós. A compreensão desses objetivos pedagógicos do projeto de Deus vai facilitar muito o aproveitamento dessas situações. Então, em grande parte, essa compreensão se dá pela evidenciação, pela clareza que nós precisamos ter da grande função da dor, das situações tensas, das situações limite, para fazer aflorar em cada pessoa quem realmente conquistou, ainda que os primórdios da
fraternidade, da disposição ao serviço desinteressado. A guerra faz evidenciar, por exemplo, assassinos terríveis, crueldades atrozes, estupradores. São terríveis os crimes de guerra, mas ao mesmo tempo as guerras também evidenciam verdadeiros heróis, aqueles que arriscam sua própria vida para ajudar famílias isoladas, para recolher e cuidar de feridos, para salvar animais. A guerra, assim como a pandemia, assim como terremotos e secas e enchentes e fenômenos climáticos de todo tipo, demonstram, evidenciam quem é quem. E isso nós precisamos ter muito claro para saber que tudo que nós passamos e tudo que passaremos tem por finalidade testar, diagnosticar as nossas reais luzes, o nosso real aprendizado, para então nos situar como numa escola. As provas existem para adequar cada aluno ao melhor ambiente educacional que ele precisa. Por exemplo, aquele que tira boas notas na prova se habilita a um ambiente educacional mais avançado. Aquele que tira notas baixas nas provas mostra estar precisando da repetição dos aprendizados para que possa, depois, em outras provas, aprovado em outras provas, promover o seu próprio avanço. Porque chega a ser cruel colocar um aluno numa classe que ele não consegue acompanhar. Ao contrário, é extremamente humano, extremamente pedagógico colocar cada aluno num ambiente em que ele tem maior probabilidade de êxito no aprendizado, na transformação. Então as provas que estamos vivendo têm essa luminosa função, mas tem uma segunda que é muito interessante, mesmo para aqueles que não forem aprovados. Porque a nossa tendência, a nossa cultura venenosa, doentia, nossa cultura religiosa doentia, fala de punições, fala até de castigos eternos, o que é completamente incompatível ao Deus de amor, ao Deus de perdão, que veio por Jesus falar-nos de perdões infinitos que nós devemos uns aos outros. Ao contrário dessa cultura venenosa, perniciosa, blasfema com Deus de amor, nós precisamos compreender até a função terapêutica que existe para aqueles que não forem selecionados para a nova terra, para a terra mundo de regeneração. Que aliás não é privilégio para ninguém, também não é o céu das nuvens, dos anjinhos tocando harpa por toda a eternidade. No céu, no nosso caso relativo, é o mundo de regeneração. A própria palavra já fala de trabalho. Quanto trabalho precisarão os que forem selecionados no campo da regeneração ambiental, da regeneração institucional, a reconstrução da política, da polícia, do sistema carcerário, da educação, da saúde, da família, da mídia, das artes. Há muito trabalho a ser feito na regeneração. Então nem o inferno é inferno, nem o céu é céu. O inferno, a não aprovação na transição planetária apenas adequará
os alunos que ainda não conseguiram aprendizado a ambientes que lhe propiciarão desafios para que esse aprendizado aconteça. Mas também serão para esses que não alcançarem o caminho um diagnóstico. Porque alguns podem perguntar, mas não sabia Deus, não sabiam os seus propósitos mais luminosos, que algumas pessoas da terra não reúnem condições, não reuniam condições de avançar? Por que eles foram colocados se sabia-se que eles não passariam nas provas? Em primeiro lugar, Deus nos ama em liberdade, e existem alguns heróicos exemplos, como Paulo de Tarso, Maria Madalena, de espíritos que depois de errarem fragorosamente, são seres dotados de tanta vontade que conseguem fazer do limão uma limonada, que conseguem fazer dos erros profundos acertos luminosos. Em primeiro lugar, por isso. Então, dá-se uma chance mesmo para as almas mais empedernidas, mais trevosas, porque muitas dessas almas têm uma energia, uma força mental tão grande que quando acordam fazem uma transição, dão um cavalo de pau, fazem uma mudança drástica, instantânea, vigorosa, luminosa. Mas para aqueles que ainda não forem capazes dessa grande mudança, à lá a moda de Paulo de Tarso, a moda de Maria Madalena, receberão na experiência do fracasso a consciência necessária para a mudança, o diagnóstico necessário para a cura. Porque aqueles que fossem exilados para outros planetas, com uma força muito grande, com uma dúvida muito grande, com uma revolta, uma pena de si mesmo muito grande, como injustiçados pela lei, pela ordem, por Deus, esses precisarão de muito tempo para se recomporem. Então Deus propicia um diagnóstico como para um doente, para um alcoólatra, para o qual muitas vezes um vexame, uma perda maior, é a base para ele se conscientizar que é um viciado, que tem um problema, iniciando dali a sua cura. Então mesmo aqueles que fracassarem fragorosamente, porque a maioria de nós fracassará fragorosamente nas provas da transição planetária, mesmo esses recolherão um efeito terapêutico dessa experiência único, essencial para o seu processo de cura, que é a consciência dos seus equívocos. Porque caindo fragorosamente no estelionato espiritual, na corrupção política, na exploração sexual de crianças, de mulheres, de homens, de meninos, de todo tipo, na exploração comercial, na exploração financeira, esses absurdos de violência que graçam por toda parte, aqueles que caírem, essa queda fragorosa será a base, será o ponto de inflexão, será o ponto de mutação a partir do qual eles, conscientes do seu erro, sem margem para revolta e para autocompaixão, iniciarão o seu processo de cura. Esse é o convite da vida, essa é a aposta de Deus em nós. Alguns de nós, talvez pela leitura do Apocalipse, 1/3 da humanidade, conseguirão se habilitar ao mundo de regeneração. Quanto aos outros 2/3, serão convidados à conscientização da sua própria incompletude, da sua própria insuficiência, dos seus próprios vícios, para começar a sua cura.
se nós estivermos nesse segundo grupo, que nós tenhamos essa lucidez. Porque quando o próprio Jesus nos ensina no Pai Nosso quando nós pedimos que não caiamos, que nos livremos de todo mal, pedimos a Deus que nos livre de todo mal, esse desejo de nos livrar das infelicidades, das dores, dos grandes experiências impactantes, ela está associada ao pedido anterior. Não nos deixes cair em tentação, porque o mal, a dor, o sofrimento é consequência de quem cai em tentação, é claro. Então Jesus ensinou a pedirmos que não nos deixes cair em tentação, para assim podermos não necessitar da vivência do mal, da dor, da doença, da opressão de todo tipo. Essa lucidez é o nosso convite de hoje. Percebamos, entendamos os mecanismos didáticos e terapêuticos da transição planetária. Entendamos o que está em jogo, quais são os objetivos. É claro que o objetivo pedagógico maior da vida, segundo Jesus, é o amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É claro que o mecanismo para o amor é a compaixão, é a empatia, é o serviço. Disso ele deixou muito claro: faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Mas esses mecanismos, essa nota 10 do nosso aproveitamento, amar como Jesus amou, é claramente inatingível para a quase totalidade desses que vivem a última hora. Então, Jesus, como sublime educador, nos dá objetivos factíveis, que é a percepção da doença do orgulho e do egoísmo e a transformação, a sublimação do orgulho e egoísmo numa atitude de humildade. Primeira bem-aventurança é libertarmos-nos da revolta e da autocompaixão para entendermos o que Deus está querendo nos dizer, do que Deus está querendo nos curar com cada uma das dificuldades, e assim aprendermos a sofrer, a vivenciar as crises com lucidez e com coragem. Bem-aventurados os aflitos. Então, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A segunda, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E a terceira, bem-aventurança, fundamental para sairmos do ciclo de vinganças mútuas que nós temos vivido há milênios, ora vivendo como vítimas de agressões dos outros, ora agredindo os outros, nos alternando no triste ciclo que nos aprisiona há tanto tempo. Vem a bem-aventurança de bem-aventurados os mansos e pacíficos, com a promessa luminosa de que bem-aventurados os mansos pacíficos, porque eles herdarão a terra. Há um total de 8 bem-aventuranças, mas nesse momento, para nós que somos a turma de recuperação da escola, 3 bem-aventuranças se apresentam, sendo claro que na terceira, quem alcançar a terceira, herdará a terra, permanecerá na terra, trabalhará na terra, mundo de regeneração. Já aqueles que infelizmente
recaírem na arrogância, no orgulho, no egoísmo, na rebeldia, na pena de si mesmos, na violência, na agressão, na vingança. O oposto do que Deus nos chama através das 3 primeiras bem-aventuranças. Esses precisarão repetir as lições. Precisarão repetir as dificuldades como um aluno de escola repete de ano. Não como punição, mas simplesmente para ter novas e novas e novas chances, novas e novas oportunidades de aprendizado e de cura. Não é uma compreensão digna da bondade de Deus, digna do amor de Deus? Com uma compreensão dessa, não temos muito melhores condições de superar os principais defeitos da alma? Orgulho, egoísmo, revolta, pena de nós mesmos, violência, vingança. Não será maravilhoso se nós entendermos essas 3 bem-aventuranças? Que essa luz de hoje possa penetrar nas cavernas de nós, no mais fundo das nossas cavernas, e de lá atrair, para que nós saiamos dos nossos buracos, onde caímos por sermos cegos guiados ou guiando outros cegos. Já disse Jesus, cegos guiando outros cegos só poderiam cair no buraco. Que nós saiamos desse enorme buraco, dessa funda caverna na qual caímos por nossos erros, chamados pela luz do Sermão do Monte, pela luz da compreensão. Hoje é o convite que nos é feito, amigos e amigas. Leia de novo em Mateus 5, as primeiras 3 bem-aventuranças, medite sobre elas, e veja por toda parte o chamamento didático e pedagógico e terapêutico que nos é feito através de todas as situações, todas as doenças, todas as dores, todos os desafios. Tudo de muito bom para cada um de vocês. Foi uma honra e um prazer estudarmos juntos. Meditemos, aprendamos e aceitemos todos os remédios e lições que Deus nos dá. E assim seremos promovidos e nos curaremos das nossas doenças. Um grande abraço, tudo de muito bom para vocês e até amanhã, domingo, vocês já sabem, a gente se encontra às 17h30 para às 18 horas pontualmente prestarmos esse serviço de emanarmos para todos os amigos da Terra, no caso de hoje, a atitude necessária para transitarmos, para nos regenerarmos e nos habilitarmos à regeneração. Um grande abraço, um grande prazer, até amanhã.